Aqui novamente, continuando com a nossa sequência de vídeos. Estamos no 8º e eu fico muito feliz de imaginar que todos estão seguindo esses vídeos. Se você não acompanhou até agora, aí eu sou obrigado a pedir para você dar uma olhada lá atrás, não perca a sequência, porque é a sequência de vídeos da minha vida. É a coisa mais importante para mim nesses últimos anos e eu não sei se ainda vou um dia gravar uma série de vídeos com essa importância, porque esse é o plano da redenção. Onde está o Cordeiro? Nesse 8º vídeo, vamos falar de um personagem bíblico e vamos citar vários personagens agora para frente, nos próximos. E tomando esse aqui, o Abraão, de quem já falamos no vídeo 7º. E também já o encontramos lá, diante de um altar. Deus fala com ele, Deus se revela para ele, e ele então amontoa, como nós falamos, aquelas pedras e oferece um sacrifício e adora o seu Deus. Agora, nesse vídeo de hoje, nosso texto é de Gênesis 22, versículo 1 ao 13. E é uma história muito comentada pelos leitores e pregadores que utilizam a Bíblia como sua base de fé, confissão de fé. E aconteceu assim, que Deus está se revelando para Abraão e Deus queria mostrar para ele, continuar mostrando o seu plano eterno. Afinal, Abraão é o pai de uma linha, ele está dentro de uma linha genealógica que vai nos levar até o nascimento do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele, que se chamava Abrão, pai exaltado, tem o seu nome mudado para Abraão, e que é pai de multidões. E o Deus eterno, que é o Pai eterno, tem o Abraão como uma figura do Pai eterno, e esse Abraão precisa experimentar o que está no coração do Pai eterno. E como o Pai eterno, Abraão tem um filho, um único filho, e Deus fala para ele um certo dia: Abraão, toma o teu filho a que você ama e vai com ele até a terra de Moriá. Eu vou te mostrar lá um monte, você vai oferecê-lo em holocausto lá no monte. Meu Deus, isso é um terremoto. O filho que ele esperou por algumas décadas, que nasceu quando o pai já tinha 100 anos e a mãe 90. O filho que estava crescendo agora era uma adolescente. E esse filho tinha as promessas sobre ele de que ele seria o pai do descendente. Sairia dele essa linhagem. E agora ele tem que ir ao monte e sacrificar. Abraão é o pai da fé. Ele é o pai dos que creem. E ele, então, creu no que o Deus eterno disse. E ele levanta de madrugada, leva consigo 2 homens. Lá na frente nós vamos perceber que antes do Cordeiro de Deus ser sacrificado, aconteceu uma reunião lá no chamado Monte da Transfiguração, onde apareceram com Jesus 2 testemunhas.
E aqui esses dois servos são figura daquelas testemunhas. Eles tomaram o caminho, um jumento levando as coisas, caminharam 3 dias. No terceiro dia, e 3 é muito importante, o terceiro dia, eles estavam avistando o monte e o pai diz ao filho: vamos até lá para o sacrifício, e diz aos dois companheiros, aos 2 homens: vocês ficam aqui e esperem que nós vamos voltar depois de adorar. Olha só, Abraão coloca sobre Isaque a lenha, ele tem nas costas a lenha, nos seus ombros a madeira, que por sinal simboliza, figura da natureza humana. Ele tem nas costas, enquanto que o pai levava o pesado fogo e a faca, instrumentos de juízo. Caminham ambos juntos em silêncio até que o filho interrompe o pai e diz: pai, nós estamos indo para o sacrifício. Onde está o cordeiro para o holocausto? E essa pergunta ecoou para a eternidade, porque é impossível adorar sem perdão dos pecados. E é impossível perdão sem que um inocente derrame a sua alma na morte pelo pecador. E Abraão responde: filho, o Jeová Jireh, o Deus da provisão, há de prover-se de um cordeiro. E aqui Abraão mostra para a gente que o grande interessado era o Deus eterno. E o cordeiro, apesar de que deveria morrer por eles, era interesse do Deus eterno. Isso quer dizer que na nossa relação com Deus, o maior e o primeiro interessado é Deus. Porque Ele está interessado em nós, na nossa redenção. E continuam, chegando ao local, amontoam as pedras, como nós já falamos no outro vídeo, 12 pedras, um pouco de terra para acomodar as pedras. Sobre as pedras, eles condicionaram a lenha, e agora o pai toma uma corda, que não falou que eles tinham corda, mas tinham, porque agora a corda apareceu. A corda foi usada para atar as mãos do Isaque. E o Isaque era conhecedor de que o cordeiro, um cordeiro, sem mancha, sem defeito nenhum, deveria ser oferecido em holocausto para perdão dos pecados. E esse cordeiro era amarrado e colocado sobre a lenha. Logo depois viria então um cutelo, uma faca, que derramaria seu sangue ali. E a tocha de fogo que aplicaria o fogo sobre a lenha para consumir o holocausto. O pai pega o seu filho e em seus corações estava o mesmo peso que sempre esteve no coração do Deus eterno quando planejaram entregar, quando o Deus eterno planeja com o filho, que o filho seria o cordeiro que em sacrifício se entregaria para resgatar a humanidade. E Abraão estava vivendo exatamente isso.
toda sombra, todo peso, toda angústia, toda aflição estava ali naquele momento. Não era um momento feliz, porque a morte cairia sobre eles. E depois de amarrar o filho, colocá-lo sobre o altar, Abraão toma a faca e avança para cima do filho, como quem dentro de si já tivesse consumado o ato. E o anjo, então, que estava observando tudo, interrompe e diz: basta, basta até aqui, porque você acaba de dar plena prova, conhecimento, você externou, você experimentou, você viu, você sentiu, vivenciou o que está no coração do eterno Deus. Como é que será o dia em que o seu filho haverá de consumar esse ato que você está aqui simbolizando, mas vivenciando na carne? É mais ou menos isso que o anjo disse quando disse: você agora deu prova de que temes a Deus. Abraão olha para cima, para o Deus da provisão, e por incrível que pareça, ele enxerga atrás dele, preso em pequenos arbustos, ali um cordeiro. Não estava amarrado porque em hipótese nenhuma ele poderia estar. Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, um dia ele abriu os seus braços e disse: eu dou a minha vida. Ele não foi constrangido, amarrado para fazê-lo, apesar de que na última hora ele levou também cordas sobre ele. Mas vamos aqui, porque ainda não chegamos lá. Abraão retira as cordas do Isaque, que estava como uma ovelha muda sobre a lenha, transfere-as para o cordeiro, que estava ali. Incrível, porque chifre fala de poder. Então, pelo seu poder, ele se prendeu à natureza humana, que é o arbusto. Abraão coloca o cordeiro amarrado com as cordas de Isaque sobre o altar do Isaque. Mas o Isaque não poderia morrer naquele altar porque ele era pecador. Pedrinho, ele é o filho do Abraão, mas era pecador. Nasceu fora do jardim do Éden. O pecado entrou por um homem e passou para todos. Agora Isaque deixa de figurar o Filho de Deus, disposto sobre a lenha para ser sacrificado, para ser ele mesmo, ou talvez a figura da minha pessoa, da sua, esperando que alguém pudesse morrer por ele, para que a adoração pudesse acontecer, para que o Deus eterno pudesse receber. E então o último versículo do que nós citamos, de 1 a 13, de Gênesis 22, o versículo 13 diz: e tomou Abraão o cordeiro e o sacrificou em holocausto e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Vamos deixar para as conjecturas, imaginação, como é que Isaque desceu do monte naquele dia? O que teria dito ele aos dois homens que esperavam lá fora e assistiam à distância, porque aquele sacrifício não era para aqueles dois. Era apenas o pai e o filho, porque um dia apenas o pai e o filho estariam no monte e haveria um momento em que o filho ficaria sozinho sobre a madeira. Vamos pensar nisso enquanto esperamos o próximo vídeo, e lá na frente nós vamos lembrar disso aqui novamente. Deus abençoe a todos, um forte abraço.
está o Cordeiro? Oh, Pai, onde está o Cordeiro? Eis o Cordeiro de Deus, meus olhos o contemplam, soltas as ligaduras, o coração cheio de júbilo. Oh, eis o Cordeiro de Deus, meus olhos o contemplam, soltas as ligaduras, o coração cheio de júbilo. Eis o Cordeiro de Deus, meus olhos o contemplam, soltas as ligaduras, o coração cheio de júbilo. Oh, eis o Cordeiro de Deus, meus olhos o contemplam, soltas as ligaduras, o coração cheio de júbilo.